Olá, irmãos, irmãs. Boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje ainda é dia 27, então ainda é sexta-feira, mas já são quase 11 horas da noite, 22 horas e 55 minutos. Eu espero que ninguém ligue para mim, né? Faça alguma chamada aqui para mim, para não atrapalhar a nossa ministração, né? O nosso estudo. Graças a Deus, já estive na igreja, já adesivamos quase 900 Bíblias, né? De criança e de adulto, 800 mais ou menos, né? E amanhã vamos lá para Vila Brasília para distribuir Bíblias, né? Nós temos uma congregação lá, abrimos uma congregação em Vila Brasília e ela está fazendo um ano. Então nós estamos em época de festa e vamos para lá distribuir a palavra de Deus. Muito bem, gente, está muito tarde, né? Eu já estou muito cansada, mas eu falei com vocês que eu ia gravar hoje ainda, espero gravar, ainda espero baixar, né? Fazer o download para poder colocar no grupo aí para vocês ainda hoje. Vamos ver, porque eu não estou com muita carga ali, não. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 4. Nós já vimos o nascimento, né, de Caim, de Abel, já vimos o que Abel fez para Deus, ofereceu a Deus, o que Caim ofereceu, como foi a resposta de Deus às ofertas, aos sacrifícios, aos oferecimentos deles. E agora a gente viu, na nossa semana passada, Caim irado, irritado, frustrado, e ele comete um ato que Deus havia dito para ele, falado, não faça isso, isso não vai dar bom, né? E ele não ligou, mas chamou seu irmão, se levantou contra o seu irmão e o matou. Muito bem. Aí hoje nós vamos estar lendo os versículos de Gênesis capítulo 4, o de 9 a 16. Não sei se vamos ver todo ele hoje, esses capítulos todos, mas vamos ler de 9 a 16. Abra sua Bíblia e vamos ler. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. É isso aí. Chegamos à parte aqui onde o Senhor faz uma pergunta para Caim, muito assemelhada à pergunta que ele fez para Adão e Eva, né? Onde estás? Né? Aqui Deus pergunta para Caim, não é onde ele está, mas onde está o seu irmão? Onde está Abel, o seu irmão? E é muito interessante isto. Bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos separar o nosso relacionamento com Deus
dos relacionamentos que nós temos com as demais pessoas, nossos irmãos e irmãs, e isto, né, tanto faz serem irmãos de sangue, irmãs de sangue, da mesma linhagem, do mesmo pai e mãe, como aqueles irmãos também em Cristo. Nós não podemos nos separar, nós não podemos separar nosso relacionamento. Um espírito rancoroso como o espírito de Caim, a gente viu isso, né? Como que Caim ficou por causa de Deus não ter aceitado a ele e a sua oferta. Ele ficou cheio de rancor, e esse espírito rancoroso como esse de Caim, ele impede a adoração e destrói a comunhão com Deus e com o povo de Deus. Eu separei uns textos aqui, que estão aqui, né, no nosso estudo. Um deles é Mateus 5, 21 a 26, que diz assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse texto aqui, que tem muito a ver, né, com essa questão de Caim ter matado Abel, ele é muito interessante. Olha só, estou tirando agora isso, né, essa conclusão agora. Ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão. Por que Jesus falou sem motivo? Porque a ira, ela é até possível, mas a ira não pode avançar ao pôr do sol. Por quê? Porque quando ela avança, aí você já começa a maquinar, você já começa a planejar. Então, você até se encolerizar contra alguém que te fez alguma coisa, né? É permitido, é possível, mas cuidado, para que isso não se transforme em morte e em pecado. Então, estão entendendo? E ali o texto diz muito bem, né, sobre aqueles que se levanta, né, contra o seu irmão, ou que xinga seu irmão, chama de louco, chama de abestalhado, e essa coisa toda, né? Muito bem. Então, continuando aqui, eu estou falando sobre o homicídio aqui, né, de Caim matando Abel. O interessante aqui, Caim, eu disse, né, que um espírito rancoroso como o que Caim possuía, ele impede a nossa adoração. E aqui nós estamos vendo, quando Jesus falou assim, olha, você tem alguma coisa, tá rancoroso contra o seu irmão, não conseguiu resolver isso, nem dê a sua oferta, tá vendo? Nem faça a sua adoração. Vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. Isso é uma coisa, meus irmãos, que acontece muito na igreja e acontece muito no meio das famílias, e a gente acha que isso vai passar incólume, que nós não vamos sofrer nenhum dano por causa disso, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não, tá? É melhor interromper nossa adoração e acertar o que é preciso com o irmão do que corromper nosso sacrifício com nossa atitude incorreta. Sabe o que eu acho muito interessante aqui nessa passagem? Eu tô meio lerda, tá, gente? Desculpa aí.
O que eu acho muito interessante nessa passagem aqui é que tudo que fez com que Caim chegasse ao ponto de matar Abel começou com a adoração. Olha que coisa interessante. Começou com a adoração. Ele foi oferecer a sua adoração, Abel também foi oferecer a dele, mas Deus não se agradava já de Caim, porque já conhecia o coração dele, já conhecia a sua índole, já sabia do que ele era capaz e gostava de Abel. Conhecia Abel, conhecia o íntimo de Abel, conhecia o coração de Abel. Ele faz uma adoração e Caim desgraça. Olha o problema. Olha quantas vezes a gente fez o nosso momento de clamor, de adoração a Deus, de exaltação ao nome de Deus, e logo depois fazemos uma besteira. Fazemos o que a gente não deveria ter feito. Brigamos com alguém, tratamos alguém mal, falamos mal das pessoas, ou cometemos mesmo pecado, até no nosso corpo, né? Então, cuidado, porque essa adoração foi perdida. Acabou. Perdeu a adoração. A ira, ela é uma emoção poderosíssima, que pode levar até a violência, e levando à violência pode até também chegar ao homicídio. Quando eu fiz o curso, né, de Direito, quando eu estava estudando na faculdade, eu aprendi, e custei entender isso, depois eu vi que realmente é uma verdade. Eu aprendi que, hipoteticamente, todos nós temos potencial para matar alguém. Todos nós podemos, sim, todos. Ah, não, eu jamais faria isso, faria sim. Todos nós temos potencial para matar alguém. Ah, como que seria isso? É só você estar numa situação de pressão, ou contra você, ou contra alguém que você ama, e você ter uma facilidade de pegar uma faca, uma pá, um revólver e acertar, né, a cabeça dessa pessoa que está fazendo um mal para alguém que você ama ou para você mesmo. Então, potencialmente ou hipoteticamente, todos nós podemos fazer isso, sabe? Agora, presta atenção, por isso até que a ira, ela não pode demorar dentro de nós. Porque quando a gente curte a ira como é que eu vou dizer assim, dá vazão à ira, deixa a ira ir crescendo dentro da gente, potencialmente ou hipoteticamente nós podemos cometer um homicídio. Por isso que Jesus, né, a palavra de Deus diz, não se põe o sol sobre a sua ira. Cuidado, tá? Cuidado. Jesus ensinou que a ira no coração equivale moralmente ao homicídio executado com as próprias mãos. Mateus 5, 21, 26, que foi esse texto que eu acabei de ler aqui, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, porque Jesus estava falando sobre o mandamento não matarás. Ele falou assim, peraí, mas é maior do que não matar. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca é bobo, burro, alguma coisa assim, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Aí vem, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, ofertas não são aceitas. Muitas ofertas não são aceitas, porque Deus não aceita oferta de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tá bom? Eu acho que eu já comentei isso com vocês na semana passada ou retrasada. Nós ficamos analisando quanto tempo se passou entre a rejeição da oferta de Caim
e um momento em que ele chama o seu irmão para ir ao campo, longe de casa, e mata o seu irmão. Foi no mesmo dia? Ou Caim remoeu essa questão durante algum tempo? A Bíblia não diz, nós não sabemos. Nós não sabemos se foi imediatamente, né? Mas é provável que em seu coração Caim já vinha assassinando o seu irmão. Como? Com raiva dele, sabe? Com ira no coração, não é isso? Porque olha só, eu porém de qualquer que seja motivo, se encolerizar contra seu irmão, Caim tinha motivo? De jeito nenhum. A questão de Caim, eu já falei isso com vocês, não era com Abel, era com Deus. Então ele não tinha motivo para se encolerizar. Quanto tempo ele ficou remoendo? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já acontece com vocês? Comigo acontece demais, tá, gente? Já vou falando, eu sou fleumática, comigo acontece demais da conta. Se eu me aborreço com uma coisa, eu vou falar isso, não, eu vou falar aquilo. Vai ver agora comigo, vou resolver. Eu sou desse jeito, não resolvo nada, graças a Deus, fica tudo para lá. E né, no máximo, eu posso brigar com uma pessoa no dia seguinte, depois que eu acordei, acabou, não tem mais briga, não tem mais nada. Eu sou desse jeito, graças a Deus, tá? Mas Caim não. Provavelmente Caim imaginou-se dando uma pancada, né, com um pau na cabeça do irmão, ou imaginou enfiando uma adaga, uma faquinha, né, no coração dele, ou uma espada partindo ele ao meio. A gente não sabe, mas provavelmente isto aconteceu, né? Ele tem assassinado seu irmão várias vezes antes de cometer esse ato aí horrível, né? Esse ato em si. Invejava o irmão, por quê? Qual era o motivo? Porque Abel tinha um relacionamento mais próximo com Deus. E ainda assim, Caim, eu vou mostrar isso aqui no texto para vocês, ainda assim, olha só, se era uma questão de relacionamento com Deus, e ele viu o relacionamento que Abel tinha com Deus, e ele sentia que ele não tinha, e que por causa disso Deus o rejeitava, qual seria o papel dele, meus irmãos? Eu vou me acertar com Deus, né? Não, eu vou ser melhor do que Caim. Eu vou ser melhor do que Caim. Eu vou confessar para os irmãos, eu invejo algumas pessoas. Eu invejo, por exemplo, Odísia. Odísia é uma mulher de oração mesmo. Eu não chego nem aos pés. Mas aí eu vou ficar com raiva dela, né? Eu falo, não, eu tenho que orar mais. Eu tenho que ficar mais tempo ali de joelho orando. Entendendo? Porque é assim que a gente tem que ser. Mas Caim, reconhecendo que o relacionamento de Abel com Deus era melhor, mesmo assim, ele não acerta a sua situação com o Senhor. Quando a gente odia, né? Quando odiamos outras pessoas, isso é um sinal muito claro, muito claro. Isso significa que nós não estamos andando na luz. 1 João, no capítulo 3, versículo, deixa eu ver que está muito pequenininho, versículo 12, diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eu já li esse versículo com vocês algumas vezes, né, para falar sobre isso aí, né? E tem um outro texto em 1 João 2, tá aqui também, de 9 a 11. Vou ler para vocês, peraí. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão.
E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Foi o texto ali que eu acabei, também de ler. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha, gente, essa passagem aqui, ela é muito forte, porque ela coloca a questão do nosso relacionamento com os nossos irmãos. E quando fala irmãos, tá falando de pai, com os nossos pais, ou com os filhos, ou com os sobrinhos, ou com os irmãos mesmo de sangue, ou qualquer pessoa, e as pessoas, nossas irmãs da igreja. E quando a gente fala em amar, a gente precisa entender essa questão desse amor que a Bíblia fala. Não é que eu tenho que ficar na casa do irmão, não é que eu tenho que ficar direito TTT, ou meu querido, minha querida, não é isso. Mas eu tenho que ser uma pessoa que eu esteja disposta a ajudar o meu irmão, ele necessitando de mim. Eu tenho que estar disposta a honrar o meu irmão. Amar é nesse sentido. Se ele me fez alguma coisa, isso pode acontecer, ou se eu fiz alguma coisa a ele, isso também pode acontecer. A Bíblia diz, não dê a sua oferta, vai lá e reconcilia. Se seu irmão pecou contra ti, o que Jesus falou? Vai, fala com ele. Se ele não te ouvir, chama outras pessoas para ir lá e falar com ele. Estão entendendo? Então, eu fazendo esse estudo, eu entendi que isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha só, quando eu falei para vocês que nós precisávamos estudar Gênesis, que nós tínhamos estudado Apocalipse, nós precisávamos estudar Gênesis, e eu disse para vocês que Gênesis seria o livro que nós precisaríamos entender, porque entendendo Gênesis, nós entenderíamos até Apocalipse, nós entenderíamos a Bíblia toda. E hoje eu estava ouvindo na rádio, quando eu estava indo lá para a igreja, uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção e com a qual eu concordo plenamente. Deus, criou o mundo, criou o Éden, colocou Adão e Eva. Era o mundo de Deus. Era o que Deus havia planejado, era o mundo perfeito que Deus havia planejado. Então, nós só temos 4 capítulos na Bíblia que são o mundo perfeito de Deus. Estou falando agora com as minhas palavras, não sei mais falar com as palavras que eu ouvi do pastor. Nós temos só 4 capítulos na Bíblia que são o mundo perfeito de Deus. É Gênesis 1 e 2, e Apocalipse 21 e 22. O que está nesse meio aí vem Gênesis 3, e vocês sabem, nós já estudamos o que aconteceu em Gênesis 3, Foi quando o pecado entrou, Adão e Eva abriram a porta para o pecado, desobedeceram a Deus. Então, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse vamos dizer assim, tudo, eu não vou dizer que é tudo de ruim, porque tem Mateus, Marcos, Lucas e João que fala do nascimento de Jesus e da redenção, mas é um mundo de Gênesis 3, Apocalipse 20, é o mundo que Deus não quis. Aconteceu o que Deus não queria que acontecesse. Vai de Gênesis 3 a Apocalipse 20. Por que você lê Apocalipse 20? Porque no 21 e 22, o novo céu, é a nova terra, a nova Jerusalém que desce dos céus e etc e tal, volta a ser aquele mundo ideal que Deus criou em Gênesis 1 e 2. Gênesis 3 para frente, aí a gente começa a entender o trabalho que a humanidade, através de Adão e Eva, e depois quem veio, a partir deles, deu para Deus. Deus começa agora, nós vamos estar vendo isso,
pela hora, já vi que não vai dar para ver hoje, vai ser semana que vem. Deus começa agora aqui, em Gênesis 4, no exercício, aliás, já lá, né? Em Gênesis 3, quando ele chama Adão e Eva, vê que eles estão vestidos, né, de folha de figueira, ele mata um animal para vesti-los com pele, já começa ali o trabalho de redenção de Deus, e que vai culminar lá no final em Apocalipse, com o novo céu e com a nova terra. Entenderam? Conseguiram pescar isso aí? Analisa só. Mas a gente vai ver como que Deus vai agindo ao longo desse capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, como Deus vai agindo com justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Com um único objetivo: salvar este homem que ele criou para viver um mundo ideal, uma vida ideal. E vai conseguir, tá? E vai conseguir. É isso aí. Voltando aqui, então, foi uma janela que eu abri aqui, né? Voltando, então, quando nós odiamos outras pessoas, é sinal de que nós não estamos andando na luz e de que não temos o amor de Deus em nosso coração. 1 João 3, de 10 a 16, eu acabei de ler ali para vocês, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, tá? Caim era um filho do diabo. 1 João 3, 1 e 2, eu já li aqui para vocês, né? Que não sejam como Caim, né? Que era filho do maligno e matou o seu irmão. O que significa que Caim, ele tinha um espírito homicida e mentiroso, porque se ele é do maligno, o maligno não é isso, é homicida e mentiroso. Mentiu para o seu irmão quando ele atraiu para aquele lugar com palavras, né, lisonjeiras, com o objetivo de matá-lo. Mentiu para si mesmo ao pensar que ele poderia cometer um crime tão hediondo e mesmo assim nada acontecer com ele e escapar impune. Mentiu para ele mesmo, ele achou que ele poderia. Caim chegou a tentar mentir para Deus e encobrir o ato perverso que ele havia feito. Olha como Deus chega para ele, né? Ô Caim, aqui, onde está Abel, seu irmão? O que ele responde para Deus? Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Ele sabia muito bem o que ele tinha feito, né? Então, sem dúvida, existe assim um paralelo entre a forma como Deus tratou Caim, aqui em Gênesis 4, e a forma como Deus tratou Adão e Eva no capítulo 3, quando eles desobedeceram e cometeram um pecado que abalou toda a humanidade, tirou, né, do eixo o plano de Deus. Em ambos os casos, nos dois casos, no caso do tratamento, né, a forma como Deus tratou Adão e Eva, e como Deus agora está aqui tratando de Caim, o Senhor fez perguntas. E eu já falei para vocês, não é que Deus precisava obter informação, porque ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Quando ele chegou lá no Éden e falou, Adão, cadê você, onde você está? Ele sabia que ele estava escondido. Aqui quando ele pergunta, onde está o seu irmão, Abel? Ele, eu não sei. Deus já sabia de tudo isso. Mas quando Deus faz perguntas, e aí vou trazer para nós, é para nos dar, ou dar aos culpados, a oportunidade de dizer a verdade e confessar seus pecados. Em ambos os casos, nos dois casos, Adão e Eva, e aqui em Caim, os pecadores foram evasivos, ficaram rodeando. Ouvi a tua voz, e eu vi que estava nu, então eu me escondi. O outro fala assim, não sei do meu irmão, eu sou guardador dele, eu sou tutor dele, né?
Nos dois casos, eles tentaram encobrir o que haviam feito, mas nas duas vezes, Deus trouxe à luz o pecado deles e eles não puderam correr, não puderam negar a culpa que tinham. Adão e Eva haviam corrido para se esconder quando ouviram a voz de Deus. Está onde? Gênesis 3:8. Agora, olha que coisa interessante. Adão e Eva se esconderam da voz de Deus. Mas a situação aqui de Caim e Abel foi diferente. Deus ouviu o clamor de Abel. É o que está no texto. Não está isso aí? Então, olha só, Adão e Eva se esconderam, mas Deus ouviu a voz de Abel clamando da terra. E aí, Caim não pôde se esconder. Vamos ler? Já estou terminando, tá, gente? Peraí. E o Senhor disse, ele perguntou, né, e o seu irmão? Ele falou, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? O Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Gente, isso é grave. Eu fico pensando nas pessoas, nos matadores. Eu fico pensando nesses terroristas, né? Vamos dar o nome? Traficantes do Rio de Janeiro que matam à toa, matam por bobagem. Eu fico pensando nos homens, né, que estão matando as suas ex-mulheres ou as suas mulheres, não é isso? Eu fico pensando nisso. O sangue clama da terra. O sangue clama contra essas pessoas. Olha, eu não tinha pensado nisso, já li muito isso, né? Sangue clamando da terra, eu não conseguia imaginar isso. Mas agora eu fico assim, eu acho que eu estou entendendo como é que é isso. Eu acho que eu estou começando a entender. O derramamento de sangue inocente contamina a terra. Aí tem um texto, e eu vou fechar com esse texto aqui, Números. Digitei aqui todos os textos, tá? Para adiantar, porque se eu vou procurar na Bíblia demora mais. Números 35, de 30 a 34. A tradução aqui é Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto muito da ACF, Almeida Corrigida Fiel, mas eu não tinha esse texto nessa tradução, então ficou nessa aqui mesmo. Todo aquele que ferir alguma pessoa, Números 35, de 30 a 34. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, e não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Quando ele fala assim, não tomareis expiação pela vida do homem, quer dizer, vou tentar colocar aqui para vocês entenderem. Não pague, né? Não pague a... Oh, Jesus. Não esqueci. Quando uma pessoa... A fiança. Não pague a fiança do matador. Não é? Nós temos isso no nosso direito. A pessoa é condenada, vai para a prisão, mas o juiz fixa uma fiança, né? Aí o cara vai lá, paga aquela fiança, ele sai solto. Vai responder o processo? Vai. Mas ele fica livre. Aqui está dizendo a mesma coisa. Não tomareis expiação, não faça expiação, não pague a fiança pela vida do homicida, que o culpado está de morte. Antes, certamente, ele vai morrer. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Números trata sobre isso, são cidades que Deus mandou Moisés construir, que seria para botar, seriam cadeias, só que seriam dentro de uma cidade, né? E ele mandou construir algumas cidades,
para botar a pessoa que matou, mas também matou sem querer e tudo mais, e ele ficaria refugiado ali para que os parentes não o matassem. Então ele fala, não, você não pode fazer isso até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estás, porque o sangue, olha o que diz em Números, Pentateuco, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Em resumo, olho por olho, dente por dente. A terra clama, tá vendo? A terra fica profanada quando uma pessoa mata outra. E ele fala, nenhuma expiação se fará pela terra, por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. É condenação à morte aqui. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então o Senhor já estava dizendo, quando vocês forem lá para a terra que eu estou mandando vocês irem, não contaminem essa terra com sangue. Não façam isto, não contaminem a terra com sangue. Agora, para terminar aqui, então eu já falei, né, que o derramamento de sangue contamina a terra, li o texto de Número, e esse sangue clama por justiça. Não vou ler hoje, eu tenho até anotado aqui, mas tá aqui, mas não vou ler, tá? Semana que vem a gente lê esses textos aqui. É Jó 16, 18, Isaías 26, 21, Apocalipse 6, de 9 a 10. Adão e Eva foram expulsos do jardim, e Caim tornou-se um errante rejeitado sobre a terra. Tem uma coisa muito interessante, estou terminando, nessa situação de Adão e Eva e Caim e Abel. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 3, que Deus amaldiçoou a terra, tá? Amaldiçoou a terra e amaldiçoou, deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, eu estou lendo Gênesis capítulo 3, versículo 17, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas, cardos, né? Ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Deus amaldiçoou a terra e amaldiçoou a serpente. Então o Senhor disse à serpente, Gênesis 3,14, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Éden, desobediência, pecado. Serpente amaldiçoada, a terra amaldiçoada. Agora aqui, Gênesis capítulo 4. Vamos ler de novo. Gênesis capítulo 4. Versículo que a gente leu hoje, estou terminando. E o Senhor disse, o que foi que você fez? Gênesis 4, versículo 10. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora, você, Caim, é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Eu fico pensando assim, o pecado de Caim foi maior do que o pecado de Adão e Eva, porque Deus não amaldiçoou Adão e Eva, mas amaldiçoou Caim. Foi maior? Não foi maior. É consequência. O grande pecado da humanidade foi cometido no Éden, sem dúvida. Agora, as consequências que vieram depois tornam, às vezes,
não sei se a gente pode falar em pecado pequeno e pecado grande, mas torna a humanidade mais pecadora, com pecados absurdos. Deus amaldiçoou a terra para que Adão fosse tirar o sustento dele da terra com suor, com amargura. Né? E não era assim no Éden. Agora, Deus amaldiçoou Caim, sabe por quê? Porque Caim vivia da terra. Caim vivia do que ele plantava, tanto é que a oferta dele foi isso aí. E Deus falou assim, você é maldito, a terra, olha só, você agora vai ser errante e fugitivo. E agora você é maldito sobre a terra, cuja a boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Caim só sabia cultivar a terra. O Senhor falou, agora você é maldito, porque você derramou na terra o sangue do seu irmão. A terra já estava amaldiçoada lá em Adão. Tá vendo? Agora Deus amaldiçoa Caim e falou, você não vai conseguir mais tirar do fruto da terra o seu alimento. Não tem mais jeito para você. E aí a gente para por aí, porque é impressionante como que Deus age, né? Parece que Deus morde e assopra, né? Mas não é isso não. Semana que vem a gente vai ver. Fiquem com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja firme aí com você, independentemente do que você está passando, do que você está sentindo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. São 11h36, 23 horas e 36 minutos. Eu vou baixar o link, né? Eu vou baixar aqui a gravação, né? Vou fazer o download e colocar no grupo. Não sei se vou conseguir colocar ainda hoje, mas não vou dormir sem colocar, tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.